Bom dia, ouvintes da Rádio Comunidade FM 106,3. Hoje é terça-feira, 25 de agosto de 2026. Eu sou Renata Saia, jornalista, e esse é o Comunica CISP, o programa da Associação Comercial Industrial de São Pedro. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Comunidade FM, eu e Ernesto Braganholo. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunidade FM 106,3. Um bom dia também para os nossos associados da CISP de São Pedro, Santa Maria da Serra, Águas de São Pedro e Charqueada. E é uma alegria estarmos aqui juntos em mais uma edição do Comunica CISP. Hoje, terça-feira, né? Dia que é hoje? 25 de agosto. 25 de agosto, hein? 11 horas e 23 minutos, né, Renata? Exatamente. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, especialmente nesta época do ano: as queimadas, incêndios em áreas de vegetação e prevenção. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos hoje o subtenente PM Luciano Matheus Diniz Ferreira, comandante da Estação de Bombeiros de São Pedro. O subtenente Diniz. Isso. Bom dia, Renata, bom dia, Ernesto, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunidade FM. Bem-vindo aqui, subtenente Luciano e o Diniz, né? Prazer estar aqui com vocês. E o programa Comunica CISP hoje, trazendo muitas notícias da parte do Corpo de Bombeiros de São Pedro, né, Diniz? Sim, é uma satisfação para a gente também esse convite e ter essa oportunidade de estar conversando. É um tema que é bem importante para toda a população e participar dessa entrevista com vocês aí. Certo. Para começarmos, o período de estiagem aumenta bastante o risco de incêndios. Por que essa época do ano exige uma atenção redobrada da população, subtenente? Então, Renata, essa época do ano a gente tem a baixa incidência de chuvas, a gente tem a diminuição da umidade relativa do ar, a gente tem ventos. Então a gente até tem uma regra que a gente usa assim, que é do 30-30-30. O que seria isso? Seria temperaturas acima de 30 graus, ventos acima de 30 km por hora e a umidade relativa do ar abaixo de 30%. Isso tudo somado aumenta muito a incidência dessas queimadas nessa época do ano. Perfeito. Vamos lá, hein? E quando falamos em queimadas, quais são hoje as situações que mais preocupam o Corpo de Bombeiros em São Pedro? São incêndios em terrenos, áreas rurais, margens de rodovias ou áreas de mata? Então, Ernesto, todo incêndio pra gente é preocupante. Aí nas áreas maiores e de difícil acesso, elas se tornam mais complicadas, né, para atuação de combate. Então cada uma vai ter a sua peculiaridade, mas as margens de rodovia, isso pode provocar um acidente. Agora, próximo da serra, dificuldade, nós vamos falar um pouco mais para frente do terreno. Então, eu tenho essas dificuldades aí. Muitas pessoas ainda têm o hábito de colocar fogo em folhas, galhos, restos de poda ou em terrenos para fazer uma espécie de limpeza. Por que essa prática ela é tão perigosa, principalmente quando a vegetação está seca? Então, Renata, essa prática ainda é comum, né? As pessoas têm, cada um quer limpar o seu terreno, dar fim nas suas folhas ali. Mas é muito fácil de você perder o controle desse incêndio. Porque, principalmente pela ação do vento, né? Um incêndio que parecia estar controlado, ele perde o controle facilmente, uma fagulha pode pular de um lugar para o outro, e isso é um grande complicador. Perfeito. Ernesto. E existe também aquela ideia de que é só um pouquinho de fogo e que a pessoa vai conseguir controlar. Na prática, isso pode sair rapidamente do controle? Então, Ernesto, igual comentei com a Renata, sim. Principalmente pela ação do vento, né? Que você começa a colocar fogo ali, a princípio parece estar controlado, mas qualquer vento ou uma distração ali, a chama aumenta, não é bem o que você está esperando, e isso foge do controle rapidamente. Okay. E quando falamos especificamente da Serra do Itaqueri,
Temos uma região extensa com vegetação e áreas de difícil acesso. Quais características da serra podem fazer com que o incêndio se espalhe rapidamente, subtenente? Então, Renato, igual você já comentou, o difícil acesso é o principal. Além da grande extensão, né, o relevo, que são outras dificuldades. Isso contribui. Isso que a gente enfrenta, né? Então, a grande quantidade de combustível presente, que na verdade é o mato, que é o combustível nosso, essa mata seca. Aí o clima seco, que eu já citei, a baixa umidade e o vento também vão ser fatores que vão fazer com que esse fogo se espalhe rapidamente. Perfeito. E a Serra do Itaquiri é um patrimônio ambiental e turístico muito importante para São Pedro, correto? Quais são os principais prejuízos que o incêndio pode causar nessa área, além da destruição da vegetação? Então, Ernesto, além da perda, né, da fauna e da flora, a gente tem o prejuízo de nascentes e todo esse ecossistema mais próximo da área, ele é afetado, assim como moradores e propriedades ao entorno. E muitas vezes o incêndio começa por uma atitude aparentemente pequena. Uma bituca de cigarro jogada na margem de uma estrada, por exemplo, pode realmente provocar um incêndio na vegetação seca? Sim, uma simples bituca de cigarro é o suficiente para começar. E sempre um incêndio, um grande incêndio, ele começa de um pequeno incêndio. Então essa atitude, a maioria dos incêndios é proposital. Ou alguém por algum descuido ou alguma irresponsabilidade, como essa de jogar um toco de cigarro na beirada de uma pista. Subtenente, além da bituca, existem outros comportamentos comuns que podem provocar incêndios sem que as pessoas tenham noção do risco? Então, sim, Ernesto, existe garrafas, por exemplo, de vidro. Elas podem funcionar com aquele efeito igual de uma lupa. Então, você imagina você tendo a mata seca, aquela garrafa de vidro, o sol quente, né, incidindo sobre ela. Uhum. E isso pode, sim, gerar fogo, sem ser, não só através da bituca, né, mas... E outra é o pessoal sempre colocando fogo. Através da irresponsabilidade da pessoa que passa... tomando uma bebidinha, joga lá a garrafa, acha que só jogou no lixo, né? E vai provocar um grande incêndio às vezes, né? Com certeza. Vamos falar agora de quem mora ou tem propriedade próxima a áreas de mata. Que cuidados os moradores e proprietários rurais devem tomar para diminuir o risco de o fogo atingir suas propriedades? Olha, o principal é assim, não acúmulo de lixo, né? Fazer aceiros. Eu vou explicar o que é o aceiro, porque talvez nem todos saibam do que se trata. O aceiro seria uma faixa de terra, uma rua de terra onde eu não tenho o mato, que é o combustível. Então imagine um canavial onde eu tenho as ruas, essas ruas funcionam como aceiro. Então isso é muito importante para as pessoas de chácaras, de fazendas e sítios, fazer essa faixa de terra onde o fogo pode vir de um outro local e quando ele chega nessa parte que não tem o mato, que é o aceiro, ele para ali. Então isso é muito importante fazer. Perfeito. Tem uma pergunta, Ernesto? E a manutenção dos terrenos também é importante. A limpeza da vegetação, a retirada de material seco e a criação de faixas de proteção podem ajudar a impedir que um incêndio avance? Exatamente, que ele acabou de falar. Então, o aceiro é isso, né? Ele contribui. Agora, se a gente for pensar assim, em terrenos na área urbana, cada um teria que cuidar do seu. Porque o bombeiro ele fica meio que num fogo cruzado, né? Porque assim, o mato cresce do terreno seu. Aí ele começa a atrair bichos e isso incomoda. Daí a vizinha vai, coloca fogo para limpar. Aí a fumaça vai e atrapalha o outro. Aí o bombeiro vem, tenta apagar, mas ele apaga, a pessoa quer colocar fogo para limpar. Então, se cada um se conscientizar e cuidar do que é seu, já evita um grande problema. Fora o mal-estar que fica nessa fumaça, né? Nessa seca, né?
O clima já está muito seco e já favorece as doenças respiratórias, e quando o pessoal coloca fogo, isso piora muito. Sim. Quando acontece um incêndio em área de vegetação, normalmente ouvimos falar do trabalho conjunto de vários órgãos: bombeiros, defesa civil, guarda civil, municipal e prefeitura. Como que funciona essa atuação entre eles? Então, Renata, é assim, o Corpo de Bombeiros, ele sempre vai ser acionado pelo telefone 193. Depois, mais pra frente aqui, a gente vai comentar sobre isso. Certo. E fora isso, a gente tem os grupos, né, de WhatsApp, contato. Então, assim, quem foi acionado primeiro para aquele local? É o bombeiro, tá? Aí a gente avisa a Defesa Civil que a gente tá indo. Ou vice-versa, a Defesa Civil pede o apoio, então a gente tem essa união assim dessas forças, e nada impede assim também até um civil, né, um proprietário de uma área, ele tem um trator, ele tem às vezes uma carretinha que puxa água, ele pode ajudar a gente. Colaborar. É assim que funciona. Existe uma comunicação entre vocês então, efetiva. Sim. Certo. E os trabalhos do bombeiros começam somente quando o fogo é identificado, ou existe também uma atuação preventiva durante o período de maior risco? Então, Ernesto, sempre existe um trabalho preventivo, né? A gente também atua na pronta resposta, mas é melhor a prevenção. Então, durante todo o ano, né, a gente trabalha com campanhas, distribuição de folhetos explicativos, né? Existem trabalhos nas escolas, então existe já, né, um trabalho preventivo para que a gente evite. Porque assim, o bombeiro aqui de São Pedro, a gente atende Santa Maria da Serra, a gente atende Charqueada, e as áreas rurais, elas são grandes, né? E às vezes a gente está empenhado em uma dessas ocorrências e acontece uma outra. Então, sempre a prevenção, a gente trabalha bastante com isso. Sim. Só São Pedro já é enorme, né? A extensão nossa aqui, né, geográfica. Na área né? rural. E como as equipes se preparam para essa época do ano? Existe um planejamento especial para atender ocorrências de incêndio em vegetação? Então, existe sim, Renata. Todo ano a gente já começa... Por exemplo, esse ano aqui tem essa Operação São Paulo Sem Fogo. Então ela é uma ação integrada do governo estadual de São Paulo, prevenção e combate às queimadas. Daí a gente reúne órgãos das áreas ambiental, segurança pública, saúde, agricultura, infraestrutura, defesa civil. Aí inclui os corpos de bombeiros, polícia militar ambiental, CETESB, o DR e a Fundação Floresta. Então é sempre um conjunto, tem algumas fases que eu também depois vou falar para você como que funciona, mas todo ano essas sazonais, né? Então agora a gente está na época da seca, mas tem a época das chuvas, enchentes. São Pedro não é talvez muito prejudicado com isso, mas o Corpo de Bombeiros sempre está atuando nessas situações. Tem os dois lados, né? O fogo e a água, né? São preocupação, né? É isso aí. Sim. E também São Pedro já enfrentou situações de incêndio em áreas próximas à serra. O que a experiência dessas ocorrências ensina para o trabalho de prevenção e para a preparação das equipes? Então, São Pedro já enfrentou, né, situações de incêndio próximo à serra e na própria serra. A gente pensa assim, é muito mais fácil a gente agir preventivamente do que corretivamente. Então... eu falo assim, eu tô agora na frente aqui do Corpo de Bombeiros de São Pedro faz 1 ano e meio, mas eu já trabalhei no passado aqui e já teve situações que somente a chuva ou depois que queimou tudo que a gente conseguiu controlar o incêndio. Então é muito triste isso, né? Às vezes alguma inconsequência ali, a pessoa coloca um fogo e ele só vai parar nessas situações depois que queimou tudo. Então a perda é muito grande pra gente. Sim. Tudo ajuda, né? Conforme o tipo de material que tá queimando, o vento, né? Tudo isso aí, sim, né? Atrapalha bastante. E igual eu falei, e lá assim, na serra, pegou, é difícil. Alastrou. E é difícil de combater. Então eu já participei de combates que vem aeronave, vem helicóptero, e o pessoal andando, né, tentando chegar, mas é muito difícil.
E aí... E é difícil acesso, tem então, áreas de muito difícil acesso, né? E aí é o que eu falei. Imagine, só quando queimar tudo que vai parar o incêndio, só quando chover... A perda da vegetação E de tudo ali é grande. Fauna e flora, né? Outro ponto importante é a conscientização. Qual é a importância de orientar as crianças, os jovens e as famílias sobre os riscos das queimadas? Então, a gente já existe o programa Bombeiro na Escola. Sim. Ele é voltado para crianças do 5º ano fundamental. E onde são tratados vários assuntos que o bombeiro atua, inclusive sobre as queimadas, né? E aí a gente fala, né? Não devemos limpar o terreno e atear fogo em lixo, terreno baldio. Eu tenho que fazer a limpeza, porque assim, a pessoa quer se livrar do problema dela. Do lixo, né? Só que ela causa um problema para outra pessoa, né? E um problema ambiental para todos. Problema ambiental, né? Para todos. Então, a ideia é não fazer esse tipo de coisa para não prejudicar, né? E as crianças, elas vão dissipar essa informação. Vocês agem através das escolas, nas crianças, para que elas levem as informações. O Ernesto até teve presente na nossa formatura, né, Ernesto? Sim, foi bem bacana lá. A gente fez, o Cabo Luciano que está aqui com a gente hoje, ele é o profissional que fica à frente dessa ação nas escolas. Então são 4 encontros, tem umas cartilhas, depois a gente faz a premiação dos melhores desenhos. As crianças gostam muito, sabe? E já teve relatos de crianças que conseguiram, com as informações que receberam, salvar até uma vida. Aprende a ligar o telefone do bombeiro, aprende a mudar a posição, desengasgar, saber o que fazer, né? Sim. Então isso é muito gratificante pra gente. Foi um evento muito bonito lá no Centro de Convenções, né? Sim. Isso aí. Outra situação vamos imaginar agora que uma pessoa esteja dirigindo por uma estrada e perceba fumaça ou um foco de incêndio na vegetação. O que essa pessoa deve fazer? Então, Ernesto, é bom trazer essa informação, que assim, nem toda fumaça é fogo, que pode se espalhar, por exemplo, né? Já houve até uma situação meio que engraçada, mas que acontece com a gente, o pessoal vê uma fumaça, chama, o bombeiro chega lá e é a fumaça do fogo da churrasqueira. Acontece isso. Menos mal, né? Menos mal daí, né? Aí já aproveita, se deve, participa um pouco. Toma uma cervejinha, toma uma carninha. Né? Bom, o correto é dentro do possível, se a pessoa conseguir parar, né, visualizar, né, ter certeza que é um fogo na mata, tá pegando, porque tem muito disso, a pessoa passa e viu, aí ela liga. Então o acionamento sempre ele é feito pelo 193, que é o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, ou também você pode chamar a concessionária ou o DR também. Sempre vai ter alguém que vai estar direcionando você para o órgão competente para chegar até o local. Esse 193, ele não é atendido aqui na cidade, né, subtenente? Ele não é. Eu vou falar até sobre isso e já posso adiantar. O 193, quando você liga, normalmente ele vai perguntar de que cidade você está falando. Aqui da nossa região ele cai lá em Campinas. Campinas. Então de lá ele vai triar e ver para quem que ele manda essa ocorrência. Mas conforme aonde você ligar o 193, ele vai cair numa central. E uma das coisas que você tem que falar é a cidade de onde você está falando, para quem está atendendo não conhece, né? A cidade, nada. E você vai passar os dados lá que você precisa. Isso. E tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. O que uma pessoa nunca deve tentar fazer ao encontrar um incêndio em uma área de mata. Então, Renato, isso aí é assim, o principal risco para a gente é a vida da pessoa, né? A gente protege a vida, protege o meio ambiente, protege o patrimônio. Então o que a gente orienta sempre é que as pessoas não tenham nenhum tipo de atitude de querer combater o fogo, querer entrar lá. Principalmente assim, é que se a pessoa ela tem algum tipo de experiência e vê que dá para ela ali, ela pode até atuar. Porque quando começa, o fogo está começando, então a caloria está menor, a extensão está menor, é muito mais fácil. Por isso que a gente usa os extintores de incêndio, por quê? Por um princípio de incêndio.
Agora, a hora que ele foge do controle, aí já tem que chamar a gente ou outras pessoas, que daí com materiais e equipamentos vai conseguir. Então, o principal... Muitas vezes o leigo, né, ele não tem essa noção, às vezes na mata, assim, não tem muita dimensão de tá pouco, ou eu consigo controlar, não consigo. O ideal, então, é que não entre. Nunca entre e acione. O ideal, você já acionando, né, ligando para o 93, você já está fazendo a sua parte. Adiantando. Com certeza. Um pouco. E quando alguém liga para o Corpo de Bombeiros, quais informações são mais importantes para ajudar a equipe a localizar rapidamente o incêndio? Então, Ernesto, complementando o que a gente já falou anteriormente, né, sempre a ligação cai numa central, que na nossa região aqui no caso, o 93 cai em Campinas. O atendente não conhece São Pedro, então a pessoa, principalmente, ela tem que ter calma ao falar, né? A gente sabe que ela vai estar numa situação que às vezes pode até ser desesperadora, mas ela tem que tentar manter a calma e conseguir informar a cidade, informar o nome da rua, seria a localização exata, né? Endereço e ponto de referência, é isso que vai fazer com que as equipes consigam chegar mais rápido no local. Correto. Perfeito. Às vezes a pessoa vê apenas uma pequena coluna de fumaça e pensa que é pouca coisa, alguém já deve ter chamado os bombeiros. Esperar pode fazer com que o atendimento chegue tarde demais? Sim. Eu reforço, né? Todo grande incêndio começa de um pequeno incêndio. Então, isso pode ser um pouco subjetivo, mas assim, essa fumaça pode ser uma pessoa que colocou lá, igual a gente já comentou, para fazer uma limpeza, ela tá ali cuidando, ou pode ser realmente o início de um incêndio. Então, o ideal é sempre que a pessoa consiga visualizar e ter assim a certeza que tá tendo um foco de incêndio. Mas assim, a gente também orienta, na dúvida, liga 193. Liga, porque daí o atendente vai questionar você. Normalmente ele quer saber, você está no local ou só passou? E aí ele, com essas informações, ele já consegue direcionar, ver se a viatura está disponível e mandar até o local. Perfeito. E existe também uma questão de saúde. A fumaça das queimadas pode atingir áreas residenciais e prejudicar principalmente crianças, idosos e pessoas mais sensíveis. Que cuidados a população deve ter quando há fumaça de incêndios na região? Então, Ernesto, isso aí assim, esses cuidados com as pessoas, eles podem variar, né? Se as pessoas, por exemplo, já podem apresentar algum tipo de doença respiratória, o ideal é que elas consigam sair, né, dessa área onde está a fumaça prejudicando e se desloquem para áreas que não estão sendo atingidas. E assim, nos casos mais graves, se preciso procurar atendimento de UPA, médico, para ver essa questão. Mas é sempre procurar, né, uma área que não esteja sendo atingida por essa fumaça e trazendo prejuízo ali. Às vezes dentro de casa, se a fumaça não estiver entrando, você pode ficar dentro da sua casa. Agora a fumaça está entrando dentro de casa, não. E aí tem criança, daí pode até acionar, né? Tem pessoas com dificuldade de locomoção. Vai ser caso a caso, mas é essa a recomendação. Correto. São Pedro também participa de ações de prevenção e combate às queimadas dentro de iniciativas como a Operação São Paulo Sem Fogo. E qual é a importância dessa integração, desse trabalho conjunto para reduzir os incêndios no estado e também no nosso município? Então, essa integração ela é muito importante, né? Pois soma recursos, força, tanto na área preventiva como no combate propriamente dito. Sim. Então, agora falando um pouco dessa Operação São Paulo Sem Fogo, ela compreende algumas fases, que é a fase verde, fase amarela, fase vermelha. Essa fase verde, ela compreende os meses de janeiro e março e ela é dedicada às atividades de planejamento, início das medidas de prevenção e preparação. E todo o estado, está envolvido nisso. Nessa isso. operação. Ele parte do governo estadual, sim, que é essa Operação São Paulo Sem Fogo. Então, sim, ele sabe dessa situação e começa já a agir preventivamente. Perfeito. Depois, nos meses de abril a maio, que já começa a diminuir, né? A chuva, a gente já começa a entrar nessa fase amarela. Então, aí começa treinamento, capacitação. Então, isso é feito. As defesas civis são reunidas. Então, todo mundo volta para isso, para trabalhar nisso aí. Revisão de planos preventivos. Aí,
fase vermelha, de julho a outubro. Daí já são as ações propriamente ditas de combate. Que nós estamos agora. Fiscalização repressiva, isso aí também, já vou aproveitar até falar, quando alguém vê alguma situação, é importante que faça essa denúncia, né? Telefone 153 aqui da guarda, pro pessoal... É que às vezes ninguém quer se indispor ali, mas precisa fazer esse papel. Mas essa denúncia, ela tem que ser identificada ou pode ser anônima? Ela tem que ser assim, identificada, pelo menos ela vai ter que passar onde ela viu o que está acontecendo. Agora, quem está denunciando não necessariamente precisa se identificar, não. E na própria guarda... Ela faz. Ela faz através do 153. Pelo telefone dos bombeiros. Não, o telefone dos bombeiros é mais para pedido de emergência. Certo, tá. Então não confundir, e nesses casos seria denúncia para o telefone 153. 153. Isso, que seria se você vê alguém ateando fogo em alguma situação. Perfeito. Tá. Isso é importante. Subtenente, antes de encerrarmos, queremos deixar uma mensagem muito clara para quem está nos ouvindo. Se o senhor pudesse dar uma orientação principal para os moradores de São Pedro, nesse período de estiagem, qual seria? Olha, Ernesto, o que eu quero deixar aqui para os ouvintes é que não coloquem fogo. Não usem o fogo para fazer limpeza, para queimar lixo, restos de vegetação. Esse é o principal... foco, né? Se a gente não coloca fogo, a gente já está assim avançando bastante. Façam os aceiros, igual eu já comentei, nas áreas maiores, né? De áreas rurais, isso. E a gente está sempre à disposição pelo telefone 193 e que também, reforçando, façam as denúncias. Se você visualizar alguém jogando lixo num terreno, porque esse lixo ele vai acumular e alguém depois, esse lixo pode trazer problema, alguém queira colocar fogo, é alguém que nem mora ali no bairro, ele passa, mas vê o mato alto. Então, se cada um, é o que eu falei, cuidar do seu terreno ali, tá tudo certo. Mas tem esse telefone 153 da guarda que é para esse tipo de comunicação. Denúncia. Muito importante essa orientação, subtenente. E fica o nosso reforço: a prevenção começa com pequenas atitudes de cada cidadão. Evitar queimadas, não jogar bitucas ou outros materiais que possam provocar fogo na vegetação e comunicar rapidamente qualquer foco de incêndio são atitudes que podem fazer uma grande diferença. E quando houver uma situação de emergência, o mais importante é não tentar enfrentar o fogo por conta própria. É preciso acionar os profissionais responsáveis e fornecer a localização correta para que o atendimento possa ser feito o mais rapidamente possível. Subtenente Luciano Matheus Diniz Ferreira, comandante da Estação de Bombeiros de São Pedro, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por participar do Comunicacisp. Mais uma vez, Renata, Ernesto e todos os ouvintes aí, eu agradeço. É sempre muito importante trazer informações para a população. A gente fica à disposição lá para uma nova visita, a gente está aberto lá também. E a gente sempre está disponível pelo telefone 193. E uma coisa importante que eu vou falar também, Renata, que às vezes tem locais que não pega o telefone, né? Então a gente tem um aplicativo que chama Bombeiros Emergência. Perfeito. E ele é disponível lá na Apple Store e na Play Store também, que daí você consegue, tendo internet. Tem locais que você tem a internet e não tem o telefone, né? Então você consegue fazer o acionamento também via esse aplicativo. Tá? Qual é o nome do aplicativo? Então, é o aplicativo Bombeiros Emergência. Por esse nome a pessoa encontra na Play Store? Encontra, isso, na loja lá da operador, da Apple Store, né? Isso, na loja de aplicativo ela consegue instalar. É simples e ele pede às vezes até a localização, isso aí já facilita, né? Você consegue enviar a informação mais precisa. Então eles atendem. Lógico, se você conseguir falar 193, mas aqui não pega. Não, então tem uma outra opção. Isso. Perfeito. E já coloca lá no site da CISP, né, Renata? Sim. Essa informação aí. Podemos colocar, sim, Ernesto. Tá bom, e nós agradecemos, é muito importante trazer informações e orientações, né, para a população.
Principalmente em um período em que o risco de incêndios aumenta, né? É isso. E fica o nosso convite para que todos façam a sua parte. A Serra do Itaqueri, nossas áreas rurais, nossas matas e toda a nossa cidade precisam da colaboração de cada um de nós. Prevenção é responsabilidade de todos. Um pequeno cuidado pode evitar um grande incêndio. E o Comunica CISP fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Ouvintes da Rádio Comunidade FM 103,6. E eu agradeço aí, 106,3, corrigindo e agradecendo mais uma vez a presença. Agradecemos a presença dos senhores, tá bom? Muito obrigado. Sempre estamos aqui de porta aberta, a Comunica CISP e a Rádio Comunidade também. Quando tiverem informações aí pertinentes ao povo, né, à população, a gente agradece essas informações, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo programa, né, Renata? Até lá.